Hoje é 21 de setembro de 2017 e eu encontrei 82 filmes brasileiros no catálogo da Netflix. O que é muito pouco considerando o que a gente produz hoje em dia, mas mesmo assim pode causar certa dificuldade para alguns espectadores de conseguir garimpar o que assistir primeiro. E hoje eu vou falar sobre 5 filmes brasileiros que estão disponíveis no catálogo da Netflix e que você ainda não viu, mas deveria ver. E para provar a versatilidade do cinema brasileiro, eu vou falar sobre um filme de ação policial, um faroeste barra romance, um filme de ficção científica brasileira, uma comédia e um drama. Em quinto lugar nessa lista, eu coloquei Operações Especiais, que é um filme policial protagonizado pela Cléo Pires, e ele não é apenas um filme policial, que tem uma direção dinâmica, tem uma montagem ágil, e pode ser uma porta de entrada para aqueles espectadores que não gostam muito de filme brasileiro, sabe? Aqueles espectadores que em 2017, quando você fala de filme brasileiro, eles ainda mencionam Cidade de Deus, Tropa de Elite, que beleza, eu também gosto, mas que a gente já deveria estar falando de outros filmes, porque já se passou 10, 15 anos desses filmes. Cinema brasileiro não se limita a Tropa de Elite, Cidade de Deus, Central do Brasil, esses filmes que conseguiram uma repercussão mundial maior. E além disso, esse é um filme policial protagonizado por uma mulher, e não só isso, ela é uma mulher moderna, uma mulher típica do século XXI, e o filme consegue ser um estudo de personagem ao mesmo tempo em que ele trabalha o gênero. Então ela tem frustrações próprias, ela tem necessidades próprias, ela tem vontades próprias, ela tem uma voz, ela precisa se impor naquele meio porque é claro que ela enfrenta muito preconceito dentro da polícia. Em quarto lugar, Faroeste Caboclo, que é um filme que desde que eu sou muito novo, quando eu era muito fã da Legião Urbana, ainda gosto da banda, mas na minha época de adolescência eu já via rumores e especulações e discussões naqueles fóruns de fãs em relação à possibilidade de Faroeste Caboclo virar filme, e não só Faroeste Caboclo, mas também algumas outras músicas do Renato Russo, como Eduardo e Mônica, por exemplo, por motivos óbvios. É uma música que ela já tem uma estrutura narrativa, com começo, meio e fim, um arco dramático muito bem definido. E o filme, a adaptação cinematográfica do Faroeste Caboclo, não só consegue fazer esse arco, não só consegue desenvolver o personagem principal de uma maneira interessante, quanto ele consegue transitar por vários gêneros. Então ele é um romance, basicamente, entre o João do Santo Cristo e a Maria Lúcia, mas ele também é um western, ele tem estrutura de western, e inclusive nessa questão ele consegue fazer algo que é uma sacada de gênio mesmo, que é trazer o conflito central do filme, que é um elemento importantíssimo para o western, que é o confronto entre o mocinho e o vilão, para uma situação que não poderia ser mais brasileira, e você vai saber do que eu estou falando quando você assistir ao filme. É um filme que consegue se resolver bem visualmente, ele tem ideias e sacadas de movimentação de câmera, de enquadramento, de fotografia, que são muito elegantes e que são muito sofisticadas, então ele merece estar nessa lista. Em terceiro lugar, eu vou colocar, como eu falei, uma ficção científica brasileira chamada Branco Sai, Preto Fica. E como o nome já diz, é uma ficção científica que trabalha muito forte a questão racial. Todos os personagens são negros, todos os personagens são moradores da periferia, alguns personagens têm alguma deficiência física. O filme consegue criar um clima não só de confronto através da relação que o filme faz com o hip hop e com alguns movimentos realmente de resistência negra, aliando a elementos de ficção científica e criando um clima conspiratório. Durante a projeção, você assiste aqueles personagens conversando, confabulando, planejando. Então você vê as conversas, você vê as ligações telefônicas. Você não sabe exatamente o que eles estão planejando, mas você sabe que eles estão tramando alguma coisa que tem a ver com as ondas do rádio, tem a ver com Brasília, tem a ver com preconceito racial, tem a ver com oposição política. E além de tudo isso, além de ser um filme que tem um clima conspiratório, consegue criar um suspense muito legal, é um filme que realmente resolve a questão dos efeitos especiais sendo muito simples, usando a tática do menos é mais. Porque é um filme que nitidamente não tem dinheiro para se fazer, e isso acaba sendo também uma reflexão da falta de dinheiro dos próprios personagens. E ele acha maneiras interessantes e realmente criativas de tratar de viagem no tempo, de tratar de teletransporte, de tratar de questões que a ficção científica convencional, principalmente a hollywoodiana, sempre fez com efeitos especiais de ponta. E a cereja do bolo é que o filme ainda tem um final apoteótico
e imprevisível. E em segundo lugar, eu vou indicar o filme mais antigo dessa lista, porque se cinema brasileiro já não é o forte da Netflix, e clássico também não é, cinema brasileiro clássico, esqueça. Então, esse é um dos filmes mais antigos que estão ali no catálogo, que é Saneamento Básico, o filme de 2007. O filme é dirigido pelo Jorge Furtado e eu sou, em primeiro lugar, muito fã do Jorge Furtado fora do cinema. Então, o blog dele é interessante, ele é um cara eloquente, que tem uma visão de mundo, uma visão da sociedade muito avançada, muito sofisticada. Ele é um cara que se expressa bem, ele é um cara que tem uma atividade muito legal nas redes sociais e que no cinema, fazendo arte, escrevendo, ele tem um senso de humor muito peculiar. Todos os filmes dele e o Saneamento Básico, o filme, não fica pra trás. E o mais legal do senso de humor do Jorge Furtado é que ele tem uma preferência clara pelo nonsense, pelo absurdo, mas não é um absurdo desvairado. Os filmes do Jorge Furtado, eles normalmente têm um carinho, eles têm uma atenção pelos personagens que acaba conquistando o espectador. Então são personagens doces, são personagens que têm problemas, são personagens normalmente derrotados, perdedores e adoráveis. E no Saneamento Básico, o filme, eles se envolvem em situações que vão ficando cada vez mais absurdas, porque o filme lida com a produção de um filme dentro do filme que aqueles personagens estão gravando para conscientizar a população de uma pequena cidade gaúcha a renovar o sistema de saneamento. Então, nesse sentido, ele não chega a ser um mockumentary, que são aqueles documentários falsos que o cinema sempre fez, tanto no terror quanto o Woody Allen fazia na comédia, fez no Zelig, mas ele chega perto, porque o filme inteiro trata dessa produção desse filme que os personagens estão gravando. E o elenco é um elenco formado por atores que a gente sabe que tem uma veia cômica, que tem um timing cômico muito legal. Então tem o Wagner Moura, tem a Camila Pitanga, tem a Fernanda Torres. E não só esses atores estão divertidos no filme, como o Jorge Furtado, como diretor, consegue criar uma dinâmica entre eles que faz a gente realmente acreditar que eles convivem há muito tempo, que eles se gostam, que eles têm intimidade, que eles realmente são apaixonados por aquele projeto que eles estão executando, mesmo quando o projeto acaba indo para um lado, digamos que, bizarro. E, finalmente, no primeiro lugar, eu coloquei Entre Nós, que é um drama de grupo, sabe aqueles dramas de painel? Então o filme foca em vários personagens. Ele tem a Maria Ribeiro, que acabou de fazer o Como Nossos Pais, tem o Caio Blá, tem o Paulo Vilhena. São um grupo de jovens de cerca de 30 e poucos anos que eles se reencontram, são amigos de longa data e eles têm a dinâmica deles afetada 100% ou em grande parte pelas relações deles no passado, né? Eles são amigos de adolescência, de colégio, e também por um trauma que afetou o grupo nos tempos antigos. Então, nesse sentido, ele é um filme muito delicado sobre como a gente está sempre mais ou menos ligado ao nosso passado, como a gente tem dificuldade de seguir adiante, como a gente tem dificuldade de superar coisas que ficaram principalmente naquela fase da adolescência, do ensino médio. E eu nem preciso dizer que as atuações são atuações muito sensíveis. Os personagens, de novo, a mesma coisa que eu falei sobre o Saneamento Básico filme, mas aqui para efeito dramático, os personagens têm claramente um vínculo e você consegue ver que cada um deles tem suas próprias mágoas, as suas próprias dores, os seus próprios ressentimentos uns com os outros, e você percebe isso pelas interações, pelos detalhes, por um olhar, por uma maneira de tratar um ao outro, e isso é muito sutil e muito interessante. O filme evita diálogos expositivos, ele evita ficar jogando na cara do espectador o que ele quer que a gente saiba. Mas é isso, assistam aos filmes. Normalmente quem me aborda ou quem vem falar com nós críticos ou com cinéfilos sobre cinema brasileiro sempre tem aquela postura de mas cinema brasileiro é só comédia do Leandro Hassum, ou cinema brasileiro é só favela, e o que essas pessoas não conseguem perceber é que cinema favela e cinema do Leandro Hassum são só aqueles 4 filmes brasileiros que ela viu nos últimos 15 anos. Então se você começar por essa lista de 5 filmes que você não precisa pagar nada para assistir, tá na Netflix, você vai poder voltar e aqui nos comentários colocar as suas impressões. Eu estou interessado em saber as suas impressões sobre um tipo de cinema brasileiro que talvez você não conheça. E como sempre, se você gostou do vídeo, dá um incentivo pro canal, se inscreve, curte,
Divulga pros seus amigos pra gente fazer o canal crescer, e quanto mais o canal crescer, mais tem vídeo. Eu tô fazendo de segunda e quinta, mas vou tentar fazer vídeo extra de vez em quando também. Vou deixar na descrição do vídeo os links para as críticas escritas de Branco Sai, Preto Fica, Faroeste Caboclo e Entre Nós. Então, se você está interessado em ler um pouquinho mais sobre os filmes e de uma maneira bem mais detalhada, eu te convido a ler as minhas críticas que eu escrevi na época do lançamento desses filmes. Comenta, é isso.